de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvirdes alguma palavra da minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas de sua morte. Mas se advertires... Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus.
Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meribá, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras, não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus, não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus, não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus, não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei, de fato os mandamentos. Não cometereis adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento se resume neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, e isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho anunciado perdoe os nossos pecados. Estimado Monsenhor Geraldo, nosso pároco emérito, querido diácono Márcio, meus irmãos e minhas irmãs na fé, iniciamos o mês da Bíblia com o tema da correção fraterna. As leituras que acabamos de ouvir, a primeira leitura extraída da profecia de Ezequiel, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, que teve intercalada pela salmodia do Salmo 94, e o Evangelho que acabamos de ouvir, vem insistir que somos responsáveis uns pelos outros. Como compreender isto?
A comunidade cristã de Nossa Senhora de Lourdes é, na verdade, a comunidade escolhida como povo santo de Deus. Esta realidade que outrora fora comunicada à nação primitiva, como bem explicita o Evangelho de São Mateus. E claro, Mateus tinha a preocupação de cuidar, de orientar aquela comunidade. Mas quando falamos de correção fraterna, logo nos vem um tema delicado. Por quê? Porque pouquíssimas são as pessoas que têm aquela coragem de advertir alguém que comete um delito. Às vezes é mais fácil condenar, humilhar, fofocar, vou usar a palavra assim bem popular, e não raro ser indiferente. Qual é a proposta da liturgia de hoje? Chama a atenção para a corresponsabilidade que cada um de nós, enquanto batizados e batizadas, tem com o outro. Nós não formamos uma comunidade de anônimos, somos uma comunidade cristã, povo de Deus, que todos os domingos se reúne para celebrar o amor, celebrar a vida, e tem em Cristo o epicentro destas celebrações, Ele que une e nos reúne em comunhão uns com os outros, não é assim? Por isso não cabe aqui o anonimato. Podemos até ser, e é compreensível, sermos anônimos num shopping center, não é verdade? Em uma praia pública ou numa via movimentada. Mas na igreja somos como que irmãos, filhos do mesmo Pai, que busca de sua palavra o caminho que precisamos seguir, a verdade que nos orienta, a luz que nos ilumina. Então, quando Mateus chama a atenção para isto, é porque, como comunidade cristã, que somos nós, devemos também cultivar esta correção fraterna. Agora, Mateus coloca que não é fácil. Inclusive ele apresenta alguns passos, e o primeiro, eu diria, é mais delicado, né? Diz assim: primeiro passo, toma consciência, diz para nós também, toma consciência de que és responsável pelo outro, tens uma corresponsabilidade. Não é fácil. E vai dizer depois: vai ao encontro do teu irmão, resgatá-lo, restituí-lo, salvá-lo. Quando comunicamos a alguém de um delito e tentamos salvá-lo, muito mais do que uma conquista, estamos readquirindo ao seio da comunidade aquele que o pecado afastou. E aí nasce a nossa responsabilidade. É um anúncio imperativo: vai, não fica à espera ou apenas como espectador de um fato. Somos responsáveis, sim. É uma situação delicada, porém necessária. Veja o que diz o profeta Ezequiel. Quem é o profeta na Bíblia, como nos dias atuais? O profeta é aquele que fala com autoridade, porque fala em nome de Deus. Mas muito mais que isto, ele é um sentinela, aquele que vigia, aquele que cuida, aquele que presta atenção na comunidade. Como profetas que somos, o profetismo que está, por exemplo, na família, o profetismo que está na igreja, o profetismo que está na comunidade. E Paulo reforça esta ideia ao dizer que não basta cumprir a lei. Basta dizer: olha, padre, eu nunca matei, nunca roubei, nunca jurei falso testemunho, portanto, eu posso dizer que sou bonzinho para o próximo. Sim, mas não basta cumprir a lei se negligencia o amor, a caridade.
Eu não posso ficar, né, no suporte, no patamar de uma autossuficiência ao dizer, estou cumprindo. Lembremos de alguns fatos bíblicos. Por exemplo, aquele jovem rico que cumpria tudo, mas não teve coragem de renunciar em favor dos mais necessitados e saiu triste. Portanto, além de cumprir a lei, devemos buscar no outro, né, o seu resgate, a vida plena. Porque corrigir, se fôssemos buscar a palavra no verdadeiro radical grego, corrigir vem de elekein, que significa tornar claro. Então, quando corrigimos, não corrigimos com autoridade, mas corrigimos pela caridade. Por isso Jesus vai dizer, chama teu irmão a sós, né? Não faz escândalo. Às vezes nós, né, colocamos o megafone e apontamos o dedo para quem comete uma falha na comunidade. E essa não é a postura que Jesus quer de nós. Chama, conversa a sós, tenta mudar teu irmão. Se ele continua resistente, como diz o Salmo 94, né? Não fecheis o vosso coração, mas abri para ouvir a voz de Deus. Então, se ele continua fechado, chama mais 2 ou 3 pessoas como testemunhas. E se assim ainda continua resistente, comunica, diz-eu à igreja, comunica à igreja. E comunicar à igreja reforça em nós, ratifica o sacramento da reconciliação. A igreja é a porta, mas também a saída, é a porta de entrada para os que buscam uma palavra, um gesto, um caminho novo, e é a saída para uma vida nova. Como família temos esta porta, desse duplo sentido. Ela traz, ela atrai, mas também nos envia. Porque retornar ao seio da igreja, como retornar ao seio familiar, aquele jovem que outrora se deixou levar pela sedução das drogas e pela violência, e retorna à família, ele retorna à porta que outrora o tinha recebido, né? Mas que depois o pecado tirou. Mas esta mesma porta continua aberta para receber, para amar e para cuidar. Assim, devemos assumir, como batizados e batizadas, esta mesma postura. Somos chamados a viver o amor a partir deste gesto de caridade, que é a correção fraterna. Se eu não posso mudar o meu irmão, eu não vou condená-lo. Vou buscar quem tem competência e capacidade espiritual e amável de fazer esse resgate, mas não tomar uma postura, né, de juiz de valor e condenar. A condenação não é nossa. Devemos fazer todo o esforço possível. Por isso o texto coloca todas as ferramentas possíveis e imagináveis para resgatar aquele irmão que se perdeu. Então, como comunidade que somos, tomemos consciência que somos uma família. E como família não somos anônimos. Acho que a cada domingo é possível conhecer uma pessoa diferente, não é assim? Uma pessoa nova, um novo amigo. Até aquela pessoa que senta no mesmo banco todos os domingos. Será que eu não me abro a essa possibilidade de conhecer aquela pessoa, saber de onde vem, qual o seu nome? Vamos abrindo o leque de amizades, que é o maior tesouro do homem. Tudo passa, mas a amizade permanece, porque é um tesouro conquistado, cuidado pelo nosso Pai. Então tomemos consciência desta postura que a liturgia da palavra hoje nos mostra de maneira tão clara, tão evidente. E para encerrar, como dever de casa, levemos para casa as 3 atitudes, a partir daquilo que a liturgia da palavra nos ilumina hoje. Levemos para casa 3 atitudes que agradam o coração de Deus. A primeira, procuremos reconhecer nossas falhas. Como é difícil, né? Às vezes nós nos posicionamos, fincamos nossos pés, nossa existência sobre as bases da autossuficiência e não reconhecemos os erros. Reconhecer o erro, meus irmãos, não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é grandeza no homem. É grandeza no homem, é valor. Então, a primeira virtude, reconhecer nossas falhas. A segunda, pedir perdão. Quando pedimos perdão,
agimos com humildade, porque reconhecemos que somos frágeis e fragilizados e temos como buscar, um novo recomeço. E a terceira atitude, saber perdoar. Nós não perdoamos buscando algo em troca, perdoamos porque amamos, perdoamos porque nos preocupamos e perdoamos porque queremos resgatar aquele irmão que precisava deste gesto tão nobre que se chama perdão. Amém?